O Bitcoin Cash nunca será um Bitcoin? Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu acredito nisso. Você está assistindo a Liga Cripto, me chamo Mário e é só você me aguardar logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, quem puder já deixa aquele like, família, a gente agradece profundamente. E é claro, se você ainda não é inscrito, considere-se se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do mercado cripto que certamente vão passar a impactar cada vez mais a sua vida. Começando agora de uma maneira diferente, já direto no assunto, a gente deixa recados para o meio do vídeo. Resumindo a história do Bitcoin Cash, ele foi criado no dia 1º de agosto de 2017, olha aí, pertinho do aniversário do Rodrigo, do meu aniversário, e foi um processo de hard fork. No ecossistema ali de blockchains, você pode fazer, né, desde um hard fork a um soft fork. O Bitcoin já fez na sua história soft fork e, resumindo, o que isso permite é que as redes sejam compatíveis. Mas no caso do Bitcoin Cash, ele não conversa com o Bitcoin. É uma blockchain própria, separada, nossa, com blocos maiores. A gente vai ver que isso não leva a nada, mas de maneira geral, você tem ali uma ruptura, uma separação clara das duas redes. Então, Bitcoin Cash não é Bitcoin, não é só o nome que difere. Dando uma pincelada, parte da história que a gente conta lá no plano B, que eu particularmente conto na realidade, porque é a parte de introdução ao mercado cripto, e eu gosto muito dessa história, de como surgiu tudo isso, como surgiram as altcoins. Então, dando uma pincelada, o Roger Ver, que foi o criador do Bitcoin Cash, na época ele se associou ali com outras duas pessoas de credibilidade duvidosa, mas de qualquer maneira, Roger Ver era anteriormente conhecido como Bitcoin Jesus, ele era um defensor do Bitcoin, usava parte do seu tempo para disseminar e apoiar a rede do Bitcoin, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas. Só que, depois de um tempo, parece que o poder subiu a cabeça e, diferente de Satoshi, Roger Ver queria o crédito de algo, ele com esses seus parceiros, né? Então, eles criaram a Bitcoin Cash dentro de um discurso de que o Bitcoin ele não estava pronto para ser ali a moeda de troca do mundo. O Bitcoin poderia ser um dia uma espécie de reserva de capital, mas segundo Roger Ver e seus parceiros, o Bitcoin não estava pronto para ser moeda global. Obviamente, não abriram mão desse mérito, é uma moeda de certa forma centralizada. E, dito isso, vamos a alguns fatos da rede. Vamos entender como essa rede evoluiu, não só em termos de preço, mas hash rate. Será que Bitcoin Cash realmente é o Bitcoin do futuro ou é apenas um Bitcoin Trash? Entrando aqui no mempool, a gente pode observar que, apesar do Bitcoin Cash ter seus blocos com espaços de 32 megas, o Bitcoin Cash não consegue, em geral, aqui se a gente for pegar uma média dos últimos blocos, botar mais de 200 KB de informação. Então, qual o sentido de você ter 32 megas se você mal preenche aí 50 KB? Se você tem 22 transações aqui no último bloco e esse próximo bloco que será minerado tem algo em torno de 47 transações. Se a gente pegar aqui o bloco com o maior número de transações do Bitcoin Cash, a gente tem 331 transações. Beleza, vamos dar uma olhadinha no Bitcoin? O Bitcoin é isso aí, né? Blocos de 8 megas, nossa, preocupante. Mas a gente usa 1,62 megas, muitas vezes menos de 2 megas, e ainda assim ele comporta 2.771 transações, 2.300 transações, 2.800, a gente tem aqui 1.340, e isso já dá ali uma clara ideia para a gente de quanto essas redes são diferentes em termos de uso. Você tem uma rede que é praticamente não usada e uma rede que só aumenta em termos de uso, e não só em termos de uso, mas de descentralização, segurança, e o que eu estou falando é o hash rate. Então, apesar de você ter taxas baratíssimas no Bitcoin Cash, por que as pessoas estão usando o Bitcoin? Que, de certa forma, ali é uma taxa barata ainda assim, principalmente comparando com a rede do Ethereum, por exemplo, em alguns momentos, mas você ainda tem um valor substancialmente mais caro comparado com o Bitcoin Cash. Uma das coisas que ajuda a gente a explicar um pouco melhor essa questão da diferença das blockchains e por que essa velocidade do Bitcoin Cash não importa muito é em relação à questão do settlement na blockchain, que traduzindo seria basicamente um acordo final. Por mais que o Bitcoin Cash tenha blocos maiores e de certa forma os seus blocos saiam mais rápido, essa confirmação final ou esse settlement
ele demora 115 vezes mais tempo hoje para o Bitcoin Cash do que para o Bitcoin. E se a gente entrar no artigo aqui do GitHub que explica esse cálculo, a gente pode perceber que na época que ele foi feito, aproximadamente há 9 meses atrás, a gente tinha o Bitcoin Cash 49 vezes mais devagar. Hoje, 9 meses depois, essa velocidade ainda piorou ainda mais. Nesse cálculo, quando a gente leva em consideração projetos que têm o mesmo algoritmo, que seria o caso do Bitcoin e do Bitcoin Cash, esse cálculo fica mais fácil. E, na época, como eu disse, você precisava esperar 50 vezes mais confirmações do Bitcoin Cash antes que uma quantidade equivalente de trabalho seja realizada em comparação com a blockchain do Bitcoin. Então, é uma blockchain muito mais ineficiente. E o que isso impacta ali na experiência do usuário daquela rede? Uma arte que ajuda a gente a compreender melhor isso é esse quadro aqui da Krakens, tá? Aqui a gente consegue evidenciar que a quantidade de confirmações que a rede do Bitcoin precisa ter dado para que você consiga utilizar os seus fundos de maneira total são 4 confirmações, um tempo estimado aí de 40 minutos. Então, eles não chegam a esperar as 6 confirmações. Como cada bloco demora 10 minutos, a gente tem um tempo total aí para esse final settlement de 1 hora. E aí, família, o que isso representa de fato é que, basicamente, depois desse final settlement, é muito difícil que você tenha alguma alteração da blockchain, que alguém consiga reverter aquela sua transação. Então, o que a gente está falando aqui é basicamente de procedimentos de segurança, de maneira simples, para que você tenha o mesmo nível de segurança que você tem com 6 confirmações do Bitcoin, você precisa de 742 confirmações do Bitcoin Cash, aproximadamente 4 dias e 18 horas, o que é 115 vezes mais devagar. Voltando agora para o quadrinho da Kraken, como eu disse, eles não necessariamente precisam esperar todas essas confirmações, mas no Bitcoin Cash eles esperam pelo menos aí 15 confirmações, o que daria 2,5 horas. Lembrando que esse artigo é de fevereiro de 2022, ou seja, mais antigo inclusive do que esse artigo explicativo. Então esses números ainda podem ter piorado, no caso, intensificado, que é a quantidade de confirmações necessárias. Mas, como eu estava dizendo, o que isso vai impactar aqui na experiência do usuário? A Kraken, né, para ter segurança de que aqueles fundos de fato foram transferidos, ou pelo menos não vai ter nenhum tipo de alteração na rede, o que ela faz e as exchanges fazem de maneira semelhante é, por exemplo, com uma confirmação do Bitcoin, você pode já tradear, você pode já fazer operações dentro da exchange, mas eles vão ter que esperar 4 confirmações, ou seja, 40 minutos, para você fazer a sua transferência de saldo. Quando eu comprei, por exemplo, Bitcoin numa ATM machine lá na Europa, eu esperei algo em torno de 1 hora também, para que eu pudesse movimentar aqueles fundos. Eu já tive a confirmação em 10 minutos que esse fundo cairia na minha carteira, mas de fato eu só pude movimentá-lo depois de aproximadamente 1 hora. Essas medidas, no final das contas, como eu disse, como o artigo diz aqui, são exemplos, são ações para mitigar o risco desse settlement, porque quanto mais ele demora, mais a exchange ela precisa se proteger, porque o risco de você ter algum tipo de alteração na rede, ele fica maior. Uma coisa que ajuda a gente a explicar a diferença e o aumento dessa diferença com o passar do tempo é, como eu disse, o hash rate. Se a gente pegar aqui desde 2018 o Bitcoin, olha como a gente tem uma curva clara, crescente aqui para cima, né, indo para a direita e aumentando com o passar do tempo de maneira muito clara. Enquanto quando a gente olha o Bitcoin Cash nesse mesmo período, que isso, cara? Na boa. Aqui, claramente, a gente consegue perceber que é até meio absurdo você ter Bitcoin e Bitcoin Cash numa mesma frase. Enquanto o Bitcoin Cash está lutando para voltar a 4 exahash, é isso mesmo, o Bitcoin, nesse mesmo tempo, agora nesse mesmo período, tem algo em torno de 442 exahash, e segue aumentando. O que Charles Edwards traz aqui no seu Twitter é muito verdade também. O hash rate do Bitcoin já aumentou 3 vezes desde que ele bateu 68 mil dólares. Então, o level de investimento é insano. Normalmente, o crescimento do hash rate ele cai consideravelmente ao longo de bear markets. Essa é a primeira vez
que ele aumentou. Então ele comenta aqui também essa mudança, essa evolução no setor de mineração, na indústria da mineração do Bitcoin, e que companhias de energia e governos estão aqui. Com o passar do tempo, não só o seu hash rate vem caindo ali de certa forma, mas a gente também pode observar que a sua máxima histórica de 2017 foi maior do que a de 2021. E não é algo que a gente costuma, ou melhor, que a gente quer ver nas nossas escolhas de criptomoedas. O que a gente gosta de observar é um movimento semelhante ao que o Bitcoin faz. Por isso que a gente busca também referências, correlações com o Bitcoin, na ideia de um ativo que ele tenha uma demanda crescente, ou seja, com o passar do tempo, a gente vai vendo esse mercado crescer, por mais que o supply seja diferente ali do Bitcoin. E outro gráfico que mostra para a gente isso muito claramente é esse aqui. Nesse a gente analisa o Bitcoin Cash par Bitcoin e a gente pode observar de maneira clara que ele vem perdendo valor em relação ao Bitcoin com o passar do tempo. E nem essa injeção de capital que a gente teve na bull run ali passada, lá em 2020 e 2021, fez com que esse padrão fosse quebrado. A gente segue fazendo fundos descendentes e topos descendentes. Bom, família, essa é a minha opinião, o porquê que eu, particularmente, não acredito em Bitcoin Cash. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de mostrar o seu apoio, deixando o joinha, deixando o like e lembrando aqui no final que todos os nossos benefícios estão no nosso Linktree. Seja o plano B, em que eu conto essa história aí da evolução do mercado cripto, você aprende também com o Rodrigão como caminhar nas linhas gráficas, a gente também já tem atualização de mercado futuro. A Bybit, falando de mercado futuro, né, mas a gente também usa ela para compras spot, é a nossa parceira de trade, a nossa plataforma parceira, e o clube de membros para você ter uma troca a mais e também ter acesso a vídeos exclusivos. Bom, família, grande beijo, grande abraço, espero que tenham curtido. Até a próxima. Fui!